E no programa de hoje, a nossa convidada tem uma história de muito sofrimento e superação. Desde muito nova, enfrentou muitas coisas em sua vida. Vendeu queijo, vendeu panela. Foi uma das cabeleireiras mais famosas aqui da nossa cidade. Se formou em Direito e hoje ela é uma Master Coach. Anice Nalim. Vamos à nossa entrevista. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui com mais um programa Mulheres Poderosas e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês pelas inúmeras mensagens recebidas. O programa anterior com a entrevistada Vânia Rampazzo foi um sucesso. Todos os outros foram, mas o passado foi demais. Gente, muito obrigada pelo carinho, mensagens, a audiência também foi tremenda. Significa que o programa está impactando muitas de vocês, né? Isso é um bom sinal. Muito obrigada de coração. E hoje o nosso programa vai ser um alto astral daquele. A nossa entrevistada hoje é ela, a Anice Nalim, mais conhecida aqui na nossa cidade como Nice, porque ninguém sabe que é a Anice. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o teu convite. Obrigado, Elton, também. É uma responsabilidade enorme, né? Depois, principalmente do depoimento da Fran Moresi e da Vânia, gente, foi assim extremamente impactante. Eu conheci um pouco da história delas, mas foi emocionante. Eu confesso que eu passei, inclusive, mensagem para a Fran depois. Para a Vânia eu mandei um recado ainda há pouco, falando do impacto que está causando, né? Está causando. E é importante isso, para que todas as pessoas também vejam a superação, né, da dor, de sair do luto para conseguir transcender isso. Então, eu acho como muito diz importante. a Vânia, que com sofrimento também a gente pode muita coisa, sim, né, através do sofrimento. Nice, a Nice, né? Todo Nice. Mundo conhece como Nice. Eu brinco que meu pai foi registrar no cartório e ele falou assim, como Nice. É o nome? Nice. E ficou, eu acredito. Nice. Né? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Foi todo mundo conhece a Nice, cabeleireira, né? Vamos falar um pouquinho sobre você, então? Vamos. Nos conta um pouquinho da sua vida, faça um resumo da sua história. Nasceu aqui? Nasci aqui, eu sou natural de Terra Boa. Sou natural de Terra Boa. Na época, eu nasci no sítio, né, de uma família de agricultores. Nós nos mudamos para Joaquim Távora, eu acredito que eu tinha uns 6 meses, mas meus pais retornaram para Terra Boa. Então, eu sou natural aqui, morei muito pouco tempo fora. E comecei minha vida aqui. Meu pai era vigilante bancário, minha mãe dona de casa, costureira, aquela vida assim de fazer pão em casa, de matar porco em casa. Então, assim, eu sou de uma família muito... As nossas mães, né? E as nossas raízes, né, que é muito importante. Mãe, avó. Então, eu tive assim, sou de uma família muito humilde e muito pouco abastada financeiramente. A 6ª filha de 8 irmãos. São em 8. São em 8, isso. Meu pai foi vigilante bancário do Bradesco, aqui em Terra Boa, há muito tempo, então foi conhecido como Chico, guarda, né, do Bradesco. E comecei a trabalhar muito cedo, como todos na época, né? Eu sempre brinco que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, trouxe direitos, mas acabou tirando muitos deveres das crianças. Realmente, isso também exatamente. Foi uma coisa muito negativa. Sim. E nós começávamos a trabalhar muito cedo até para ajudar em casa. Minha mãe tinha horta, nós tínhamos que cuidar da horta, nós tínhamos que vender verdura. Eu vendia verdura na rua com 5, 6 anos, eu comecei com meus irmãos. 6 aninhos. Isso, mal conseguia carregar a cesta. Eu tinha uma calça de malha, era muito engraçado, que eu me lembro muito disso, é uma memória que eu tenho muito grande. Eu tinha uma calça de malha, hoje eu falo selanca, e ela ficava toda poída desse lado de eu carregar a cesta, que ela puxava os fios, né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar roupa, então era aquela coisa bem desafiadora. E eu comecei realmente a trabalhar vendendo verdura, vendia queijo, depois eu queria ganhar meu dinheirinho, eu comecei a vender panelas de alumínio batido. Eu era petitinha, eu colocava um saco de panelas nas costas e vendia. Depois eu comecei a trabalhar como empregada doméstica na casa da minha madrinha. Também. A minha madrinha, Gelva Ribeiro, que é da família dos Ribeiro aqui.
dos caminhoneiros, né? E depois eu entrei aos 14 anos, eu comecei a trabalhar no Bazar Popular. Famoso Bazar Popular até hoje. Isso, até hoje na nossa tem querida ali cidade. do seu João Fernandes. Então, assim, eu trabalhei como caixa. Depois eu passei de caixa para balconista. Quantos anos você ficou ali no Popular? Eu trabalhei dos 14 aos 26. Bastante. Acho que foi dos 14 aos 26. Não, um pouco, né? Aos 24 anos, mais ou menos. Aí. E foi meu primeiro emprego, com carteira assinada, vamos dizer assim, mas eu já trabalhava, né, há muito tempo. E aí, então, depois, quando eu estava no Bazar Popular, eu falava, puxa vida, eu preciso ganhar mais. Eu queria ganhar mais. Começou a ambição. Porque e assim, a ambição é boa, eu me lógico. Casei com 16 anos. Super então, eu nova. precisava de né, prover a casa, enfim. Aí já tinha meu filho pequeno, o Douglas, perdão, o Douglas. Eu tive o Douglas com 19 anos e eu falava, gente, eu preciso de algo mais. E eu fui fazer os cursos de cabeleireiro em São Paulo. Aquela época, São Paulo era como você ir para Londres, para outro país, porque era uma dificuldade imensa. E eu comecei como cabeleireira, fiquei 3 anos no Bazar Popular trabalhando como cabeleireira. Eu fazia jornada tripla, quádrupla, sei lá o quê. Se virava nos 50, Isso, nos porque 60. eu tinha filhos, engravidei da Débora nesse meio tempo, então eu ia para São Paulo fazer curso, deixei a Débora com 40 dias, um filho de 3 anos, voltei a fazer meus estudos. Voltou a estudar. Então voltei a estudar porque eu tinha abandonado e por ter casado muito cedo. Então, aí depois de cabeleireira, novamente eu queria um outro degrau. Subir mais um pouquinho. Faculdade de Direito. Ganhava muito bem no salão, graças a Deus, sempre tinha uma clientela muito grande. Nosso salão era movimentadíssimo. Graças a Deus. Eu tinha clientes até de Londrina que vinham fazer cabelo comigo aqui, então era muito bom. Gostava muito, sempre gostei muito, mas eu queria fazer faculdade. Meu sonho era fazer jornalismo. Como jornalismo só tinha em Ponta Grossa, a segunda opção era Direito, abriu a faculdade de Direito. Você agarrou. E aí eu fui fazer. Então, trabalhava o dia todo, à noite ia para Cianorte fazer a faculdade de Direito. Nada fácil, né, Nice? Nossa, nada. Fácil. E no meio da minha faculdade aconteceu de tudo. Meu filho mais velho teve depressão, meu pai faleceu, eu engravidei do terceiro filho. Então, você passou por momentos super delicados na sua vida, alguns traumas, né? Muitos desde a infância, na verdade, porque... A emoção pega forte aqui. É um programa que impossível não chorar. Daqui a pouco tem que parar de novo, a Viviane vai lá secar as lágrimas, retoca a maquiagem e a gente volta. Isso. Fica à vontade, meu amor. Eu sou de uma família assim muito humilde, meus pais tinham valores, mas também muitas dores. E dentro da minha casa eu vivi muitas coisas ruins. E hoje eu me emociono, mas não é uma coisa ruim, porque eu já superei. Sim, mas não é todas as vezes que eu menciono isso, ainda me dói, porque eu sei que existem pessoas passando por isso. Dentro da minha casa, eu fui molestada por uma pessoa de dentro de casa. Sim. Meu pai e minha mãe não me protegeram, e eu fiquei assim, passei por um momento muito desafiador, inclusive de revolta contra meus pais, na época. E isso me causou um grande dano. Um trauma muito grande que eu vim superar, para você ter uma ideia, tem ali 1 ano e meio. Um ano e meio. Para eu fazer o processo de perdão, de cura, enfim. Quantos anos você tinha? Por volta de 8, 9 anos de idade. E isso, fora assim, que eu tive um pai alcoólatra, que foi um pai maravilhoso, mas foi um pai alcoólatra. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, Douglas, com 19 anos, a minha mãe se suicidou dia 6 de janeiro, eu ganhei o Douglas dia 23 de janeiro. Eu estava nos dias de ganhar meu primeiro filho. E assim, foram traumas muito fortes. Depois eu tive um acidente de veículo, quando eu me separei, eu me casei com 16, me separei aos 26 anos de idade. Em seguida eu tive um acidente de carro, que quebrou a arcada dentária toda do meu filho mais velho. Estava eu, Raquel, filha da Cida Mariano, Sim. E meus 2 filhos dentro do carro. E nós tivemos um acidente aqui na estrada de Cianorte. Então foi um outro trauma que eu tive que superar. E ali eu tive uma libertação muito grande, espiritualmente dizendo, que me foi revelada uns 20 anos depois, no mosteiro, que ali Deus me deu a segunda chance de viver.
Então, assim, foram todos, foram todos traumas, Muito. mas também muita superação. Então, eu olho para eles e eu me emociono, não é pela dor passada, mas pela superação vivida. Então, foram coisas assim que eu guardo com muito zelo de Deus por mim. E porque ele tinha um superar propósito. isso foi Deus, né? Não, Deus. Ele tinha um propósito muito grande. Conseguir superar é algo difícil, né? Mas se eu tiver Deus, né? Foi. E ele sempre me trouxe pessoas muito boas para a minha vida, afastou de pessoas muito negativas, porque eu tive muita chance de me perder. Sim. E ele me trouxe, eu falo assim, que Deus me tinha na palma da mão dele. Ele me tinha como a menina dos olhos. Porque eu me lembro que na hora do acidente, a palavra que eu gritei foi, meu Deus, quando eu vi que o carro ia capotar. E depois de alguns anos, 20 anos depois, eu estive no mosteiro e me foi dada a revelação que naquele dia Deus me deu uma nova chance de ver, porque era para eu ter morrido naquele acidente. E quando eu gritei por ele, ele me veio em socorro. É bem forte, né? É muito sem forte. Deus a gente não é nada, né? Ele de maneira nenhuma. Que nos mantém em pé. Sim, até pelo histórico da minha família. Nossa, minha mãe se sofrimento. suicidou, minha avó se suicidou, meu bisavô. Então eu tenho um histórico de suicídio muito grande, muito forte. Que se não fosse pelo poder da oração, é claro que eu trabalhei a parte psicológica também, fiz terapia há muito tempo com o Olavo, que é o psicólogo do Renascer aqui, eu fiz tratamento há muito tempo, porque eu queria entender, eu queria respostas, então eu busquei na espiritualidade, na psicologia, e depois finalizei com o coach, por isso que hoje a minha missão é ser Master Coach, para ajudar outras pessoas, porque foi um processo, Deus foi me curando física, psicológica e espiritualmente. Foi te moldando. Foi me moldando. Ele aparou todas as arestas para poder... Que bom, que bom. Você se sente uma mulher realizada hoje? Ainda não tanto quanto eu mereço ser. Não, mas isso eu mereço. mesmo. Eu mereço. Eu aprendi isso no coaching. Exatamente. O meu merecimento, que eu tinha um merecimento, uma autoestima muito baixa. Todas merecem, sempre mais. Sim, a mulher precisa ver isso. Eu mereço mais. Eu não posso ficar na mesma. Mas diante do que eu vejo, do que eu vivi, eu me sinto muito realizada, porque muitas pessoas com as mesmas dores que eu ficaram pelo meio do caminho. Ficam paradinhas ali, Sim, não tem minha forças, mãe se suicidou, ela tinha 47 anos. Nossa, Nice, muito nova. Minha mãe era super nova. Eu tinha 19, minha mãe tinha 47. Então, hoje eu tenho 53. Senhor. Então, se eu não tivesse me reinventado, buscado ajuda, a cabeça eu teria feito talvez a mesma coisa que a minha mãe. O que você quer mais conquistar ainda? Quais são suas metas? Nossa, gente, são muitas. O céu é o limite. Vai perguntar isso para o Master Coach. O coach ele vive de metas, cara. O coach ele vive de metas. Eu tenho planos de ação para tudo. Para tudo, mas eu estou com projetos, né? O projeto Recomeçar aqui nós. Você começou. Nós finalizamos em meio à pandemia, mas eu tenho um projeto com uma nutricionista, mas agora nós estamos com um projeto fantástico, eu e minha filha, que é minha sócia, Débora é minha sócia hoje, e uma coach minha de Brasília, que é natural de Terra Boa, Marinês Curione. Olha! A Marinês, nós montamos um projeto, nós vamos Terra Boa arrasando aí. Até Deus une propósitos, Ele não une pessoas, então eu falo assim, é maravilhoso isso, porque Deus vem trazendo pessoas, né? Então, eu, a Mari e a Débora, nós temos um projeto que nós lançaremos começo de dezembro, é para você, mulher. E eu estou falando para você prestem que tá aqui, atenção. Vocês vão me seguindo nas redes sociais, porque o projeto está sendo formado, tá bom? Então, vai ser para você, mulher. Exatamente. E autoestima, você é sempre muito linda, elegante. Como que você mantém a sua autoestima? Hoje eu tenho autoestima. Antes não. Eu lembro que a professora Tumoco me elogiava demais, assim, da Mariana. A Tumoco era fantástica. Ela falava assim, Nisso, você não pertence à Terra Boa. Porque ela queria dizer assim, você é uma mulher que... Porque ela foi minha professora, então ela via um potencial que eu não via. Uma mulher precisa de mais, crescer, isso, né? Ela você dizia é pro assim, mundo. Isso. E eu não via. Eu tinha uma autoestima extremamente baixa. Eu falo que a minha autoestima era no subsolo do fundo do poço, em razão dessas dores que eu vivi. Porque quando nós temos essas dores, não tratamos, o que acontece? Nós colocamos uma lente que deturpa a nossa imagem. E essa imagem fica desfigurada. E quando eu me olho no espelho, eu não me vejo como Deus me criou para ser. Então, eu sou águia e eu me vejo como uma gaivota.
É absurdo a visão distorcida que nós temos quando nós não nos conhecemos. Então, o autoconhecimento me trouxe isso. E eu falo que é nisso que Deus foi muito zeloso comigo. Porque Ele veio me moldando para me mostrar nisso. Ó, você é isso. Você não é o que estão te falando que você é. Você não é o que você acha que você é. Você é quem eu criei para você ser. Gente, foi tremendo isso. E eu descobri isso no coach, por isso que eu tenho paixão pelo... Sua autoestima hoje é... Não, é outra. Porque Vive, não é assim. Vive como você está linda, como você é maravilhosa. Não adianta você falar. Tem que se sentir. Você tem que estar Você bem. tem que ser. Então, é isso que faz a diferença, é isso que eu consegui aprender, porque eu buscava, eu falava, gente, deve ter algum negócio, eu devo ter algum problema. Eu falava isso para mim. Eu falava assim, gente, eu devo ter algum problema. Pô, eu casei... Deu errado. Eu casei de novo, deu errado de novo. Eu falei, não é o marido, sou eu, cara. Eu tenho um problema, não é possível. E realmente, porque aí não é a culpa do marido. Sim. Sou eu. Então, enquanto eu não me curo, eu vou ver tudo errado. Então, foi muito bacana essa descoberta e foi muito bacana eu tomar posse de quem eu sou. Que bom, né, Nis? Nossa, é libertador. Que maravilha. E quais os maiores desafios da sua vida no momento? Educar ainda filhos, porque filhos é para a vida toda. Para a vida toda. Quando nasce, quando começa a andar, quando cresce, então, eu nunca mais. Eu tenho um filho de 33 anos, Douglas, que mora na Espanha, 33 anos. Eu tenho Débora com 30 anos, que nosso relacionamento foi muito desafiador. Onde que a Débora está? Ela mora comigo em Maringá, mas atualmente ela está trabalhando num projeto em Presidente Prudente. Ela está assessorando uma empresa. Douglas está na Espanha. Douglas mora em Madrid desde os 18. Débora morou em Madrid, morou na Irlanda, em Dublin. E retornou agora em maio para minha casa, mas nós tínhamos um relacionamento horrível. Eu e a Débora, eram 2 porco-espinhos querendo se abraçar, mas não conseguia. E Diogo, que tem 18 anos. Diogo fez 18 anos em maio já agora, 18. Mas ele ainda é o meu desafio, talvez. E também o meu desafio é eu ainda curar aquilo que eu preciso curar e eu ainda me transformar na pessoa que eu desejo ser. Esse é o meu desafio. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. As suas maiores inseguranças. Mais ou menos com relação a seu futuro. Às vezes eu tenho uma certa... Como que eu vou falar assim? Às vezes eu tenho uma insegurança, meu Deus, me bate um pouco assim. O que vai ser? Só que já em seguida, eu me acalmo. Eu me acalmo pela espiritualidade. Porque eu falei, cara, eu entreguei na mão de Deus. Se eu entreguei para Ele, por que tem que confiar. Aí eu descanso, mas vem aquela voz. Aquele medinho. Aquele medinho, porque é normal do humano. Mas aí eu trago, nesse momento, eu trago a minha parte espiritual e trago também os meus exercícios do processo de coaching, que eu aprendi para afastar isso. Porque medos nós vamos ter. Na verdade, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ir com medo mesmo. Eu estou com medo, mas eu vou fazer esse negócio dar certo. Tá com medo? Vamos. Vou assim mesmo. Tá com medo da entrevista? Tô, mas assim mesmo. Venho, né? A Viviane tá com medo aqui de entrevistar, né? Vou mesmo assim. São desafios que, se eu não transpô-los, eu não vou fortalecer o meu músculo da coragem. Exato. Eu vou sempre acuar. O medo vai comandar. A emoção que me comanda não é mais o medo. Estão ouvindo, né, gente? Gosto daquela música. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Qual a melhor forma de você começar o dia? Eu vou falar a minha fórmula. Mulheres, preste atenção, porque isso vale a pena. Eu acordo e eu faço um exercício do coach, que é um ritual ao acordar. Eu acordo e digo, hoje será o melhor dia da minha vida. Alegria, e eu faço várias vezes. Alegria, 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 vitória. Hoje será o melhor dia da minha vida. Esse é um dos exercícios. É claro que tem outros que eu ensino durante o processo do coaching para ativar o recurso, ou seja, ativar a farmácia interna que nós Você já temos. está falando que o dia vai ser o melhor dia da sua vida. Então você está sendo positiva, profetizando. Gente, pensa na criatura. Você acordar negativa. Ai, né? A criatura acorda e fala, tá morrendo. Nossa, hoje vai ser um dia. Como que vai ser o dia? Cuidado com as palavras têm poder. Tem um livro maravilhoso da Joyce Meyer que chama Eu, Minha Boca Grande. Leiam, gente. Eu, Minha Boca Grande, fantástico. Joyce Meyer é uma instrutora espiritual fantástica. Super recomendo, tá? Pequenas coisas que fazem seu dia ficar melhor. Pequenas coisas mesmo. Às vezes, outro dia eu fiz um post do Stories que eu deito com a perna em 90 graus para descansar, para relaxar. Sim.
Às vezes eu me dou ali um descanso. Eu vou tomar uma água de coco, vou tomar um sorvete. Gente, é isso, porque a vida ela é feita de pequenos momentos. Coisas da vida, né? Vou tomar um cafezinho e eu não me permitia. Quando eu era cabeleireira, eu trabalhava 24 horas por dia quase. Eu era pilhada, era doida. Sem tempo para nada. Sem tempo para mim, para os meus filhos. E hoje eu me dou esses pequenos momentos. Precisamos, né? Todas. Maior medo. Maior medo de passar por essa vida e não cumprir minha missão. Não ter tempo para isso. E eu peço, Senhor, me dê tempo para cumprir a minha missão. Você vai longe, com essa alegria toda. Ixi! Como você lida com pessoa negativa, que você deve conversar com muitas pessoas, né? Muito, eu aprendi a me blindar. Nós acabamos de falar, né? Você acorda já profetizando coisa ruim, né? Então... eu me blindo. Primeiro que eu me afastei de muitas pessoas, muito mesmo. Aprendi isso durante o processo de coaching, não sabia como fazer isso. Com as ferramentas eu aprendi. É difícil se afastar nisso das pessoas. Porque tem pessoas que você precisa estar, porque é família. Só que o que você faz com isso? Você dá uma espacialidade, uma temporalidade. O que é isso, Nice? Viviane, se você me faz mal, eu venho, eu converso com você, eu te abraço, eu te beijo, eu te dou todo o amor que eu posso te dar. Porque a única coisa que blinda pessoas ruins é o amor. Quer uma blindagem? Ame. Mas não é aquele amor de boca para fora, é o amor que Jesus nos ensinou. O amor por excelência. Eu te amo, eu te abraço, eu olho nos seus olhos, eu falo com você, eu converso com você, só que eu vou ficar, em vez de um dia inteiro com você, porque aí pode começar a se tornar tóxica essa nossa conversa, esse nosso relacionamento, aí eu fico meia hora com você e vou embora. Eu te dei o melhor de mim e eu não levei o pior de você. Que lindo. É fantástico. Gente, isso é fantástico quando você aprende, porque eu não deixo de dar amor. Eu não vou me afastar da pessoa porque eu não gosto dela. Porque o amor é isso. O amor é você justamente estar com quem você não gosta. Porque estar com quem você gosta é fácil. É fácil eu amar. Se eu amo você, Vivi, é fácil estar com você. Agora, se eu não amo o Elton, ficar com o Elton vai ser desafiador. E é aí que eu vou demonstrar o meu maior amor. É um desafio mesmo. É o desafio, porque é o que Jesus fazia. Certo. Já voltamos a conversar. E vocês não saiam daí, voltamos em 1 minutinho com Mulheres Poderosas. E o look que eu estou usando hoje é da Natane Confecções. Lá você encontra de tudo um pouquinho. Roupas infantis, roupas femininas, roupas masculinas, brinquedos e tudo no geral. Agradeço às meninas pelo atendimento. Um beijo a todas vocês. Ao Giovanni, à Sueli e ao Gilmar. Muito obrigado. Corram conferir as novidades que tem lá na Natane Confecções. Voltamos com o nosso programa Mulheres Poderosas, que está sendo um sucesso. Curta, compartilhe. Deixe suas mensagens aqui, ó. Compartilhe também para a Nice, né, Nice? Marca lá no Instagram. Marca a Nice. Anice.nalim. Anice.nalim. Nice, vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. Estresse no trabalho. Como que você lida? Todos os dias Todo tem dia, isso, né? Mas existe estresse. Hoje pela manhã eu estava fazendo uma live, e eu faço uma live todos dias, espiritual, né? De segunda a sexta-feira eu faço às 7 horas da manhã. E a conexão hoje, acho que ela caiu umas 10 vezes. Quer dizer, não tem, é respirar. Depender de... Não, né? isso eu aprendi a trabalhar praticando mindfulness, que é a atenção plena, é uma espécie de meditação que nós trabalhamos no coaching. Não tem o que fazer, tem que manter a calma. Não tem, manter a calma. Por quê? Se você acaba ficando ansioso, nervoso por conta daquilo, o teu cérebro ele acaba não achando a saída. O teu cérebro não computa a saída, ele não acha. Por quê? Porque ele está em meio ao tumulto. Então, quanto mais você mantiver a calma, então, o que é? Respirar profundamente, eu faço isso. Respiro profundamente, né? Trazendo justamente essa atenção plena para a minha respiração, para eu conseguir. Essa semana eu passei por um estresse muito grande, que eu coloquei no meu stories, não sei se alguém assistiu. Meu filho foi fazer o alistamento militar e ele tinha que se apresentar no tiro de guerra e ele me disse que era na junta militar, em Maringá. Nós estamos morando lá. Resultado, foi lá, chegou não era. É claro, e sorte que eu saio, assim, eu sou filho de mineiro, então eu não perco o trem. Antes. Eu saí com quase 40 minutos de antecedência. Em Maringá é uma loucura, Maringá era do outro lado da Trânsito cidade. também. Se eu não tivesse equilíbrio emocional, ou eu teria batido nele, ou eu teria deixado ele lá, eu não sei o que. Em outras épocas, sim. Olha, gente, eu não teria sei. Perdido a paciência. Mas deu tudo certo, por quê? Porque eu mantive a calma ali, enfim, né? Mas com esses exercícios. Eu faço essa fácil, respiração. Não, né? Não é fácil.
E imprevistos, é o que mais a gente tem no dia a dia. Como que você lida com isso no seu trabalho, no dia a dia? Toda hora. O imprevisto ele acontece, não tem. Eu estou no comando das minhas emoções, mas o controle eu não tenho. Eu não tenho controle de chuva, eu não tenho controle se um pneu vai estourar, se vai furar um pneu, se alguém vai atrasar. Então, eu trabalho justamente com muita tranquilidade hoje pelo meu trabalho interior. Meu trabalho, eu consegui fazer esses exercícios comigo. Então, por exemplo, eu uso tudo que eu aprendi no coach, tudo que eu, durante o meu processo e o que eu aplico nas minhas clientes, eu uso isso em meu favor. Eu comando as minhas emoções, elas não me comandam mais. Então, é dessa forma, com qualquer imprevisto, porque imprevistos vão acontecer sempre. É o que mais tem. Como relaxar após um dia de trabalho? Eu costumo colocar música de meditação guiada. Gosta de meditação também? E não gostava, gente. Quando as pessoas falam assim, tá uma febre, por que você não faz yoga? A Fran yoga? falou muito aqui da meditação. Por que você não faz yoga? Porque você falava, gente, eu era acelerada, gente, eu era ligada em 400 volts, porque eu sou... Não desliga, já é da tua natureza. Porque eu tenho perfil assim. Então, o que eu faço? Eu coloco uma música, eu vou ler um bom livro, mas uma leitura agradável. Eu descanso um pouco, faço minhas orações, eu tenho orações diárias que eu faço. Então, isso é o que me acalma. Coloco uma música, barulhinho de chuva, gostoso, sabe? Né? Então, Acalma. coloco também, faço posições ali para relaxar a parte da perna, coluna. Então, eu faço alguns exercícios de alongamento, caminhada. Então, são esses. Eu uso alguns mecanismos, não tem um só, mas alguns mecanismos que ajudam a relaxar. Que ajudam. Você chorona? Demais. Vocês viram aqui agora, acho que um pouquinho antes, está chorando. Eu choro muito mais de alegria do que de tristeza. Você acha que é um sinal de fraqueza? Mas nunca. Força, nunca. Nunca. Choro com a maior tranquilidade, com a maior paz no coração. Qualquer momento, qualquer hora? Qualquer hora. Gente, eu ia tomar comunhão e eu chorava muitas vezes durante a comunhão, e hoje ainda acontece. Eu me emociono. O meu cunhado, o Sidão, da Pá, que o pessoal conhece, mais esposo da Irene, né? Ele fala assim, ele me chama de Tianice. Tianice, por que você chora quando você comunga? Eu falei, não sei, é uma emoção do Espírito Santo. Eu choro, eu me emociono de estar recebendo ali o corpo de Cristo. Para mim aquilo é sagrado. Bonito. E eu me emociono muito fazendo as minhas orações. Às vezes eu acordo, eu olho para Deus e falo, gente, isso é fantástico, mas eu brigo com ele também. Então, às vezes eu brigo com ele. Discute com ele também? É demais. Como diz o Martim Valverde, fale com ele, brigue com ele, você vai perder sempre. Eu também me pego falando com Deus. Eu brigo, eu discuto, sou filha, questiono. Mas eu tinha um relacionamento muito ruim com Deus. Muito. Eu tive um lá. pai autoritário, eu associei a autoridade e a braveza do meu pai a Deus. Então, eu via Deus como um pai bravo, como um pai mandão, e eu tive uma dificuldade muito grande de desvencilhar a figura do meu pai com a figura de Deus. Quando eu comecei a trabalhar o amor e o perdão com meu pai, eu me aproximei de Deus. Foi assim fantástico, e assim hoje o meu relacionamento com Deus, às vezes eu olho e eu falo assim, o senhor é fantástico. Valeu. Não, ainda bem que ele não desistiu de mim, porque eu desisti dele muitas vezes. Nós desistimos, mas ele nunca desistiu. Sim, mas ele não desistiu. Então foi muito. Meu relacionamento com Deus também foi resgatado. Através do resgate da minha criança com meu pai. Eu tinha um relacionamento muito assim, de amor e ódio com meu pai. Muito forte. Se for para você ser lembrada, porque você vai ser lembrada, como você gostaria de ser lembrada? Pelo tanto que eu fui capaz de perdoar e de amar. Exatamente. Nossa, vai ser lembrada muito isso. O que dá mais sentido à sua vida nisso? A minha missão. Eu sei que eu ainda não cumpri. E há uns 2 anos atrás eu perguntava, Deus, até quando? Até quando? Porque eu tive eu tive muitos momentos desafiadores na minha vida, e a pergunta que eu fazia para Deus era, Senhor, até quando? Até quando? Quando vai acontecer? Porque Deus tinha promessas muito grandes na minha vida. E eu falava, quando vai acontecer? E um dia ele me deu uma resposta muito grande. Ele falou assim, quando você cumprir a sua missão. Então eu acredito que eu ainda não cumpri, porque ainda não finalizei a minha vida. Eu acho que ele só vai me levar no momento que eu tiver cumprido a missão. E eu recentemente descobri a minha missão, eu não sabia ainda. Então, agora eu estou levando a cabo, digamos assim, essa missão. Eu ainda não sei exatamente onde vai dar, mas
eu falo para ele, Senhor, eu não conheço os teus desígnios, mas tu sabes os meus caminhos, então está tudo certo. Amém. Para você, o que uma mulher precisa para ser valorizada? Se conhecer, primeira coisa. É o que você acabou de falar, né? Se eu não me conheço, se conhecer... Se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus valores, eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei me amar. Porque como eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? E eu tenho que me amar com meus erros, com meus acertos, com as minhas dificuldades, com as minhas misérias. Eu tenho que me perdoar pelo que eu errei. Eu errei muito. Todos erram. Todos erram, mas eu errei muito. Gente, quando eu olho para o meu passado, e se eu não me perdoar, então hoje eu me vejo como Maria Madalena. E eu me emociono toda vez que canta aquela música da ovelha, como uma ovelha perdida, derramo aos teus pés minha vida. E a mulher canta ainda, tá? Que a voz dela é bonita. É outra qualidade. Não. O professor Adriano falava nisso, você tem voz da Maria Alcina, vamos cantar nos programas de calor. Lembra, professor Adriano? E eu falava... Mas você lia muito na igreja. Lia, mas eu bloqueei, eu parei isso em razão daquelas dores, depois que eu voltei. Eu não subia no palco nem, pelo amor de Deus. Pegar o microfone? Tudo. Mas nunca, isso não me pertencia. Onice, você é uma mulher super competente, né, em tudo que faz. Na tua opinião, a mulher tem o mesmo espaço que o homem hoje no mundo empresarial? Ainda não. Até por conta do machismo, muito. E não por parte dos homens, tá? Muito parte das mulheres. Também. As mulheres ainda têm que aprender a valorizar as próprias mulheres. As mulheres ainda têm inveja de outras. Podia unir forças, né? Podia unir força, mas... Mulher tem inveja, tem ciúme, isso é verdade. Tem, gente, nós temos que curar isso em nós. Nós precisamos curar isso. Porque, Viviane, se você está fazendo um programa que você está sendo uma pessoa de sucesso, você está levando o nome das mulheres. Então, é muito importante que as mulheres pudessem apreciar isso e querer se espelhar em você. Né? Entendeu? Por exemplo, vou me espelhar na Viviane, eu não vou copiar a Viviane. Eu vou me espelhar porque eu quero ser parecida com ela em tal aspecto, em tal coisa. Agora, eu já recebi mensagem de pessoas, quando eu comecei a fazer a palestra, falando, Nisso, eu estou com inveja de você. Falei, filha, vai em nome de Jesus, né, repreendo, porque né, isso não é de Deus, não é possível um trem desse, né? E eu modelo muitas mulheres, eu modelo treinadoras da Febracisca, por quem eu tenho muita admiração. Mas eu não copio. Eu sou única, eu tenho o meu jeito de fazer, e você também. Cada um tem o seu jeito, é bacana, né? Quando você... E se inspira em alguém. Sim. A gente não vai lá no Insta, não vê aquela pessoa bonita, se inspira em roupa, mas não é copiar, é ter inspiração. Isso, e outra, você celebrar por aquela mulher. Porque o que você queria? Que tivesse um homem no lugar dela? Então, quer dizer, vamos nos unir também, né? As mulheres tinham que ser mais unidas. O que uma mulher precisa fazer, que atitudes ela precisa tomar para ser poderosa? Volto, se conhecer. Porque o início está todo no autoconhecimento. Sim. Quando eu me conheço, eu começo a entender as minhas potencialidades. Então, vamos dizer, Viviane, você tem características que são suas. Eu tenho características que são minhas. Quando eu compreendo isso e quando eu tiro o maior proveito das minhas características, eu vou ter um crescimento exponencial. Eu vou conseguir fazer aquilo que você talvez não faça. Por quê? Porque suas características são outras. Então, eu vou ter sucesso dentro daquilo que é a minha personalidade. Então, volto a falar, não adianta eu vir aqui e falar que eu sou uma pessoa bem delicadinha, quieta. Não sou, gente. Eu sou uma pessoa, um perfil dominante e influente. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de voz de comando. Então, eu tenho isso é um perfil meu, é uma característica minha. É a sua identidade. Então, eu sabendo disso, eu vou desenvolver. Então, ela precisa se conhecer. Conhecer seus valores. Quais são os seus valores? Porque o valor de cada ser humano é diferente. Você tem os seus, eu tenho os meus. Mas eu costumo pegar muito nas sessões pessoas que estão com os valores distorcidos completamente. Ela tem valores, mas ela vive outros. E aí a pessoa chega para mim lá num processo de coaching adoecida. E aí você vê porque ela está com... Triste, tudo né? virado ao avesso. Muito né? Triste, né? É muito triste. Então, o autoconhecimento é tudo. Nice, no começo da entrevista, falamos um assunto super delicado. Não, vários. Abuso sexual, suicídio, separações, enfim, vários assuntos. E eu tenho certeza que você, mulher, aí de casa, muitas de vocês passam por problemas assim. Então, dá uma dica nisso, ajuda as nossas telespectadoras como superar ou como, pelo menos, aliviar um pouco dessa dor. Na verdade, foram realmente muitos abusos, e eu ficaria assim, falando de vários.
Com relação ao abuso sexual, e eu vou falar agora mais voltada para as mulheres, porque eu acredito que, né, eu gostaria de estar aí falando com você e acredito que você, se for para você, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Primeiro, não se sentir culpada. Quando eu fui molestada, eu carreguei uma culpa muito grande, porque a criança carrega uma culpa muito grande. Enorme, enorme. E isso me prejudicou nos meus relacionamentos conjugais, inclusive. Carregava como se eu fosse a culpada por permitir que aquilo acontecesse. E eu tive que trabalhar isso com psicólogo muitos anos. O Olavo me ajudou muito, a Natalina também, e depois eu finalizei no processo de coaching, inclusive o meu processo de perdão ao meu abusador. Como eu consegui transpor isso? À época eu tinha medo, não falei com meu pai, não contei para os meus pais, porque eu tinha medo de apanhar. Então, os pais têm que ficar muito atentos a qualquer situação desafiadora dos filhos, qualquer movimento. Eu comecei a ficar uma criança retraída. Então, eu trabalhava com isso muito no Ministério Público, quando eu fui assessora do promotor e assessora da juiz, nós trabalhávamos muito com isso. É muito natural, infelizmente, a criança se sentir culpada. Se você souber de algum abuso, denuncie. Pelo amor de Deus, gente. O abusador, ele é uma pessoa doente. 90% das pessoas que abusam de outras também foram crianças, foram pessoas que foram abusadas na infância. O processo meu de perdão para o meu abusador, eu tive que fazer um processo de perdão para essa pessoa, vendo-a como a criança que ela era. Eu falei, o que fizeram com essa pessoa para ela se tornar esse adulto que me molestou? Porque ele era uma criança ingênua como eu fui. E eu só consegui perdoar o meu abusador quando eu o enxerguei como a criança que ele foi um dia e que alguém também pode ter abusado dele. E era uma pessoa muito próxima da minha família. Então, isso você trabalhar, mas eu busquei ajuda psicológica. Então, é importantíssima a ajuda de um profissional. Seja um coach, seja um terapeuta, para você trabalhar suas emoções. Porque eu carreguei, olha só, Vivi, como que é. Em razão dessa culpa, eu no processo de coach, eu descobri. Eu tinha uma dificuldade em lidar com dinheiro, porque o abusador, na hora, ele me falou assim, não conta para o pai, porque depois eu te dou um dinheiro. E olha só o que eu descobri no processo de coach. Eu me via como uma prostituta que estava me vendendo. Imagina, a criança tinha 8, 9 anos, não tinha. Mas eu me via como uma pessoa sem valor. Lembra que eu falei que minha autoestima era muito baixa? Em razão desse abuso. Por quê? Porque eu me via como uma pessoa suja, que, em tese, aceitou dinheiro para ser molestada. Olha a que ponto que a cabeça da criança... Gente, se você tiver alguma situação, leve teu filho para um psicólogo. Hoje existem, né, muitos programas que amparam. Eu gastaria o dinheiro que eu tivesse se fosse o caso de um filho meu. Meus pais não ficaram sabendo. Meus pais morreram sem saber que eu sofria esse abuso. Eu bloqueei de tal forma, Vivi, que... Eu fui trabalhar isso aos 40, eu capsulei, nós falamos isso. Eu tinha tanta vergonha de falar disso, porque eu me sentia culpada, que eu capsulei. Quando eu tinha os 40 anos, numa sessão de terapia, eu consegui falar isso pela primeira vez. Quando meus irmãos ficaram sabendo disso, ele falou, gente, eu não sabia disso. Ninguém soube? Não, ninguém. Eu tinha vergonha de falar, porque eu me achava, em tese, uma prostituta. Era uma criança. Olha só a que ponto que chega. Então, gente, as emoções... E aquilo tudo que eu falei, que eu não subiria num palco para falar, eu fui me retraindo, eu fui perdendo a minha identidade. Eu fui ficando com a minha identidade distorcida em razão daquele abuso. Então, tratamento psicológico, com certeza, com um bom profissional. Essas emoções arrebentam com a vida de uma criança, arrebentam. E eu tinha muito medo, porque eu ouvia falar que o abusado se torna um abusador, e o medo. Eu falava, Senhor, por misericórdia, não permita isso, em nome de Jesus. Porque eu conheço mulheres que se tornaram abusadoras, que foram abusadas e se tornaram abusadoras. Então, olha o grau que chega, o nível. Então, precisa ser tratada essas emoções. Com relação ao alcoolismo, também. Eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu me via... Na minha cabeça, meu pai me trocou por 1 litro de pinga. Meu pai era um homem maravilhoso, com as dores, com os sofrimentos. Meu pai perdeu a mãe muito cedo. Meu pai perdeu a mãe com 7 anos. Então, aí eu também tive que fazer um processo de perdão. Que ele teve sofrimentos também. Que meu pai, ele me deu o que ele podia.
Ele não, a pinga, vamos dizer, a bebida, o alcoolismo, era a fuga. Era o escape que a gente era fala, o escape. Né? E graças a Deus que Deus foi muito zeloso comigo, e eu falo porque Ele me levou para a igreja. Ele me inseriu dentro da igreja. E eu poderia ter me tornado uma pessoa horrorosa. Se desviado, sim, né? Com certeza. Tantos caminhos negativos. E com relação ao suicídio da mãe, também. Emoções. Gente, a importância de trabalhar emoções, psicólogo não é para louco. Coach não é para frescura. Gente, se você não trabalhar suas emoções, você leva isso nos seus genes. Existe uma linha, se chama psicogenética. Existe um estudo que você passa as suas emoções negativas ou positivas para os genes dos seus filhos. Existe um estudo. Então, precisa ser tratada todas as emoções negativas, porque as emoções alojam na carne, transformam em câncer. Desenvolve doenças psicossomáticas. Então, é muito importante trabalhar as emoções, não é frescura. Talvez seu filho, tua filha está sofrendo isso dentro de casa e os pais não estão atentos para isso. Eu sempre paguei muito psicólogo para os meus filhos. Meus filhos tiveram os melhores psicólogos que meu dinheiro pôde pagar por conta do meu sofrimento, que eu sabia que se eu não tratasse, eles poderiam, claro que eles não tiveram, graças a Deus, esse tipo de sofrimento, mas eles tiveram os sofrimentos deles. Então, todos é tratamento de emoções. Busca um padre, um pastor, entendeu? Precisa ser trabalhado. As pessoas têm vergonha de falar. As pessoas têm medo de se expor. É isso que eu ia falar agora. Não tem vergonha. Fechado, tem vergonha. Se você está com isso em você, você vai somatizar e vai morrer. Alguém, né, para conversar. E a pessoa pode morrer de câncer. Sim. A pessoa pode dar depressão. Depressão é o que mais tem hoje. Eu tomava tarja preta com 22 anos. Eu tomava remédio de tarja preta com 22 anos. Então. Por quê? E o médico chegou a falar para mim, Anice, você nunca vai parar de tomar tarja preta. Porque a tua mãe se suicidou, então você tem a propensão. Nossa, que médico bacana. Eu ajoelhei, eu me lembro que eu ajoelhei e falei assim, gente? É ignorância, não, mas é ignorância da pessoa, né? Eu falo, então, hoje, graças a Deus, tem profissionais muito bons. Eu ajoelhei, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo isso que foi me dito. É isso que eu ia falar, o médico deveria falar para você. Você vai parar de tomar esse remédio se você tiver força de vontade. E aí foi onde eu comecei a buscar. Aí eu busquei, eu passei por terapeutas, por psicólogos, e gastaria todo o dinheiro que eu tenho trabalhando minhas emoções, porque não adianta eu ter uma casa bonita dentro de um caixão. Exatamente. Recado dado, espero que tenha servido para muitas de vocês, porque eu tenho certeza que muitas passam, né? E não tem coragem de falar e não tem coragem de procurar uma ajuda, né, Nice? Não tem, mas um bom profissional, pelo amor de Deus. As pessoas têm dó de gastar o dinheiro, porque acham que vão viver 200 anos. Tá, aí depois, você acabou de falar, não leva para o caixão. Nice, estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa e gostaria que você deixasse um recado para as nossas queridas telespectadoras de casa, uma mensagem final. Bom, então eu vou falar olhando novamente para elas. Exato, olha bem no fundo dos olhos. Intimida. V0 aqui, ou seja, velocidade 0. Mulher, você é o seu maior patrimônio. Eu aprendi isso, gente, muito tarde, vamos dizer, mas muito cedo ainda, porque eu ainda tenho muito que viver. Está super nova. Sou super nova, né? Depois que o Roberto Marinho fundou a Rede Globo, com 65, eu estou praticamente um bebê. Você é o seu maior patrimônio, não adianta investir em coisas externas se o teu interno não está bem cuidado. Então, invista em você. Nisso, mas eu não posso pagar um processo de coach, leia um livro. Nisso eu não posso. Tem tantas lives, né? Tantas lives que são assim programas, internet com coisas boas. Então não perca tempo com coisas que não vão acrescentar a sua vida. Quer ser uma mulher poderosa, quer ser uma mulher maravilhosa, tire isso de dentro de você. É como se você sacasse de dentro de você a sua nova personalidade. Renascer. É aquela coisa mesmo. Eu sou renascer das cinzas. A fênix. Eu uso sempre esse termo para mim, a fênix. Por quê? Porque eu preciso me todos os dias. E olhe para você, o que não está legal na sua vida, faça um exame e fala assim, cara, eu vou vencer. Eu vou vencer, porque se ela conseguiu, se a Vânia conseguiu transcender uma dor imensa, se a Fran conseguiu se reinventar, se a Anice conseguiu se reinventar, se a Viviane conseguiu sair de uma separação e sobreviveu, eu também posso, porque Deus nos deu esse poder
mas talvez você não esteja utilizando o teu, então saia da zona de conforto. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, me siga, né, nas redes ali no Instagram. Lá no Instagram. Eu tenho vários vídeos, faço lives pelas manhãs, lives espirituais pelas manhãs, mas tenho várias dicas também, os meus stories sempre tem algo assim a acrescentar. Tenho vídeos gravados no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, e também, Nice, tem uma dúvida, mande no direct. Você vai responder todas. Eu vou responder, tá? Então, assim, aquilo que eu puder ajudar, pode contar comigo. Mas você também tem que sair da tua zona de conforto, porque a melhor versão sua é só você quem vai desenvolver. Tá bom? Esse é o meu recado. Beijos aí para os filhos. Beijos meus filhos lindos, né? Meu filho Douglas, minha nora Julie, a minha filha Débora, meu filho Diogo. Tudo D, as pessoas, né? é a família DDD, eu brinco. DDD, isso mesmo. Nomes curtos, mais simples, bonitos sabe? E curtos. E meus irmãos, que eu amo de paixão. Terra Boa tem uns tanto aí. Meus amigos aqui em Terra Boa, porque eu estou devendo visita para meio mundo. Mas um beijo grande e carinhoso para você, Vivi. Obrigado pela oportunidade. Para o Elton, que me abriu também essa oportunidade. Eu espero ter contribuído de alguma forma para todas as pessoas. Muito. Né? E deixa esse recado. A sua melhor versão é só você quem pode fazer. Eu posso contribuir com você, mas eu não posso construir o teu caminho, pavimentar a sua estrada. É você quem tem que fazer. Que lindo, né, gente? Bom, nós agradecemos a tua presença. Foi um prazer imensurável. Linda, maravilhosa. Apesar de todo o sofrimento que você passou, tá aí, ó. Você é a prova viva que a gente consegue, né, Nice? Com certeza. Então, um enorme carinho assim do programa para você. A gente deixa Obrigada. Um abraço, um beijo e que você continue transmitindo essa luz, porque onde você passa é a luz que você deixa, né? Irradia. Muito obrigada, foi um prazer mesmo, e eu tenho certeza que esse programa irá ajudar muitas de casa. Com certeza, espero de coração que tenha ajudado. E Deus te abençoe muito. Tá? Amém, a nós todas. E a mensagem que o programa deixa hoje para você, mulher, é se reinventar, assim como a Nice nos deixou aqui o seu recado. A cada sofrimento da Nice, ela se reinventou, um grande exemplo para nós. A Nice se formou aos 35 anos, não desistiu do seu sonho. E quando ela estava lá no topo, ela era assessora de juiz. Ela pensou com ela mesma, eu posso mais. Ela se formou e hoje ela é uma Master Coach. Você que está aí, acomodada, saia da sua zona de conforto. Não desanime não, se reinvente, mulher. Fiquem com Deus e até o próximo programa.